A igreja deve aceitar qualquer tipo de música no culto? A música é um dos elementos mais poderosos na adoração cristã. Desde os tempos antigos, o louvor tem sido central na vida do povo de Deus. Na travessia do Mar Vermelho, por exemplo, em Êxodo 15, nos salmos cantados por Davi, ou nos hinos de celebração da igreja primitiva, em Efésios 5:19. Porém, à medida que as igrejas modernas se adaptam às culturas contemporâneas, surge uma pergunta inquietante. Qualquer tipo de música é aceitável no culto a Deus? Essa questão é profundamente controversa, pois toca no âmago de como entendemos a adoração bíblica, o caráter de Deus e o propósito do culto. Para responder essa pergunta, vamos explorar a palavra de Deus e examinar o que ela diz sobre música na adoração, buscando estabelecer um padrão bíblico que glorifique a Deus. No coração da teologia reformada está o princípio regulador do culto, que afirma que Deus deve ser adorado apenas da maneira que Ele mesmo prescreveu em Sua palavra. Esse princípio é baseado em textos como Levítico 10, versículos 1 ao 3, onde Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho que o Senhor não havia ordenado e foram consumidos em sua desobediência. Também Deuteronômio 12, versículo 32, reforça esse ponto. Tudo que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Portanto, não podemos simplesmente introduzir qualquer tipo de música no culto com base em gostos pessoais ou pressões culturais. A adoração deve ser feita de acordo com o que Deus revelou em Sua palavra. Segundo, a música no culto não é uma performance para agradar os homens, mas uma oferta de louvor para a glória de Deus. Em João 4, 23 ao 24, Jesus declara dizendo o seguinte: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A música que se centra nas emoções humanas, no entretenimento ou na estética superficial, falha em entender ao padrão de adoração em espírito e em verdade. A música no culto não é apenas uma ferramenta para criar atmosfera, mas um meio de ensinar, exortar e edificar o corpo de Cristo. Primeiro, a música deve estar enraizada na palavra. Em Colossenses 3,16 declara o seguinte: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e em vosso coração. Esse texto nos dá uma diretriz clara. A música no culto deve ser rica na palavra de Deus, não superficial ou vazia. Cânticos que repetem frases sem conteúdo teológico ou que promovem experiências emocionais que são desprovidas da verdade bíblica não edificam a igreja. A música deve também edificar o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 14:26 nos ensina dizendo: Quero fazer, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. A música deve ser usada para edificar os cristãos, fortalecendo a fé e promovendo a unidade do corpo de Cristo. Ritmos ou estilos que causam divisões ou desviam o foco da congregação durante o culto do Senhor para os músicos ou para si mesmo são inadequados. Nem todo estilo musical é apropriado para adoração. O
padrão bíblico não é baseado apenas no conteúdo das letras, mas também na forma como a música é apresentada. A adoração, ela é um encontro reverente com o Deus Todo-Poderoso. Em Hebreus 12, versículos 28 a 29, nos lembra dizendo o seguinte: portanto, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A música no culto deve refletir essa reverência. Estilos que imitam cultura secular, como rock, o rap, funk ou outros gêneros que evocam sensualidade, agressividade ou até mesmo irreverência, não estão alinhados com o espírito de adoração reverente que a Bíblia exige. Há um perigo enorme dessa conformidade ao mundo. Romanos 12, 2 nos adverte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Quando a igreja adota estilos musicais que refletem a cultura secular, corre o risco de diluir sua mensagem e conformar-se ao mundo. A música do culto deve ser distinta, apontando para a santidade de Deus, não para as tendências efêmeras do mundo. A Bíblia fornece exemplos claros do tipo de música que agrada a Deus. Primeiro, os Salmos. Os Salmos são o inário inspirados por Deus, usado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles exaltam os atributos de Deus, clamam por sua ajuda, proclamam sua glória. Por que não seguir o padrão que Deus já nos deu? Segundo, são os cânticos cristocêntricos. Em Apocalipse 5, dos versículos 9 ao 10, vemos um cântico celestial. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Este canto é centrado na obra redentora de Cristo. Da mesma forma, nossa música deve apontar para Cristo e sua obra, não para os sentimentos humanos. Bem, com base nas Escrituras, temos uns critérios práticos para avaliar a música no culto. Primeiro é teologicamente correta? As letras refletem a verdade da palavra de Deus? Segundo, glorifica a Deus? A música exalta o Senhor ou exalta os músicos? Ela é reverente e solene? A música reflete a santidade de Deus ou imita o mundo? Quarto, edifica a congregação? A música promove unidade e crescimento espiritual? E ela está alinhada com o princípio regulador do culto? A música está em conformidade com o que Deus revelou sobre a adoração? A música no culto não é um assunto trivial. É uma parte essencial da adoração que deve ser cuidadosamente avaliada à luz das Escrituras. A igreja não deve aceitar qualquer tipo de música, mas somente aquela que glorifica a Deus, edifica os santos e reflete a santidade do Senhor. Que possamos zelar em oferecer a Deus o que Ele merece, adoração em espírito e em verdade, com cânticos que proclamam sua glória e sua verdade. Deixo uma pergunta. Você tem avaliado a música do culto de sua igreja à luz das Escrituras? Não aceite qualquer música, mas busque aquilo que glorifica a Deus e reflete sua santidade. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor,
todas as terras. Salmo 96, versículo 1.